Chamo a sua preciosa atenção para o texto da Palavra de Deus, que se encontra em aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 até onde o Senhor permitir que leiamos. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém. Esperamos que os nossos irmãos e amigos sejam abençoados nesta tarde e que Deus possa cada dia esclarecer a sua palavra para que tenham certeza, convicção da vida eterna. Às vezes falamos dos ensinamentos de Jesus Cristo e alguém sempre diz assim: aí não é lugar de pregar doutrina. Acontece que a pessoa é pregador e não sabe nem o que é doutrina. Doutrina significa ensinamento. Qualquer ensinamento que a pessoa trouxer é uma doutrina. E todo servo de Deus deve e tem por obrigação de ser doutrinado para que possa trilhar os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no texto que nós lemos diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. E diz mais ainda: e por quantos não viram o meu rosto em carne. E continuando, Paulo diz assim: para que os seus corações sejam consolados. A palavra de Deus nos consola. Consola aqueles que estão aflitos, oprimidos, em dificuldades. E é o que nós sabemos, o que mais tem e o que mais acontece nestes últimos tempos. Apesar de, para muitos, as coisas estão boas, facilidade de viver materialmente, mas espiritualmente as pessoas estão com falta de consolação, de esperança. Está faltando sempre alguma coisa. E Paulo diz:
para que os corações sejam consolados e estejam unidos em amor ou em caridade. Caridade não é amor. Caridade é o fruto do amor. Porque quando se fala em caridade, as pessoas acham que caridade é fazer bem aos outros, é dar a alguém aquilo que ele tem necessidade. Isso é caridade. A caridade aqui se refere ao amor de Deus. E a pessoa, quando tem amor, ele está pronto para ajudar aqueles que precisam, aqueles que o procuram. A pessoa não tem coragem de dizer não tenho, não posso. E o amor de Deus que está derramado sobre o seu coração, como é que faz? Mas aqui a palavra do Senhor continua. E estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude e da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, traço de união, Cristo. Então a pessoa que serve a Deus deve estar sempre enriquecidos da inteligência, que muitas pessoas não é que não sejam inteligentes, não têm interesse em saber. Aprendi assim, vivo assim, estou bem assim, tenho recebido bênçãos gloriosas de Deus, grandes manifestações. Os outros que não conhecem também dizem: eu sou assim porque meus pais eram assim, eu nasci nesta religião, meus pais eram de lá, meus avós, e não sei se está certo ou se está errado, vou morrer nesta. Vai morrer e vai ser lançado fora. Porque nós precisamos da inteligência que Jesus nos tem dado, para entendermos, compreendermos qual seja a sua vontade. E para que isso? Diz aqui, para o conhecimento do mistério de Deus. Ontem o irmão dizia assim, conversando ali com algumas pessoas, disse, o senhor é da onde? E quando ele menciona, do povo que só fala de Jesus, né? Do que será que a pessoa queria que eu falasse? Quem tem salvação para dar? Quem morreu para nos salvar? E não vou falar dele? De quem eu vou falar então? Se não falo de Jesus, vou falar do diabo. Quando tenho que falar dele, eu falo. Mas eu prefiro falar de Jesus. Que se tenho salvação, se fui alcançado, se tenho convicção da minha vida eterna, é por causa desse grande nome, o nome de Jesus. E diz aqui a palavra, para o conhecimento do mistério de Deus. E qual é esse mistério de Deus? O mistério de Deus é Cristo. E enquanto a pessoa não colocar na sua vida, das duas naturezas, divina e terrena, de nosso Senhor Jesus Cristo, e outros para nos criticar dizem assim, eles nem creem no Espírito Santo. Não creem em Deus, não creem no Espírito Santo, só creem em Jesus. É porque a pessoa não aprofundou no grande mistério de Deus. E esse grande mistério de Deus é Cristo. E diz ainda, Paulo diz, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém vos engane. Quanta gente enganada, ludibriada na sua fé.
e ele não sabe, ou faz de conta que não sabe, ou não está interessado em saber. Mas nós devemos aprender e conhecer e continuarmos conhecendo. Como eu me maravilho e como fiquei tão satisfeito quando, depois de tanta luta, cheguei ao conhecimento desse grande mistério, aquele que Paulo diz lá em Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não disse que ia reconciliar o mundo com seu filho, reconciliar o mundo com outra pessoa, com ele mesmo. E quando eu criei, e quando recebi a revelação desse tão grande mistério, eu fiquei maravilhado de Deus ter aberto a minha mente, a minha compreensão para essa tão grande verdade. Então agora eu sabia muito bem e sei para quem eu vou pedir, como devo orar, como devo encerrar a minha oração, não pronunciando títulos, mas pronunciando o nome do meu grande Deus e o seu Deus, se você acreditar. Não adianta nós queremos dividir, muito menos diminuir. Porque se somos fiéis, Ele também é fiel para conosco. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Ele não pode negar a si mesmo. E diz aqui, não deixe enganar. Quantas pessoas enganadas, quantas pessoas presas. Devagar eu vou esclarecer, através dessa programação, quando iniciou, por que iniciou essa falsificação, querendo fazer que Jesus seja um segundo e não um primeiro. Quando ele diz, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus, diz lá em Isaías. Como que eu posso colocá-lo como segundo? Se ele diz que ele é o primeiro, mas Deus é o primeiro. Se Deus é o primeiro e o último, então agora Jesus diz, eu sou o primeiro e sou o último. Então tem dois primeiros e dois últimos. Só se for na sua Bíblia. E na minha não diz isso. A minha diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Então diz aqui, para que ninguém vos engane, ninguém persuadir, ninguém vos iluda e queira convencê-lo daquilo que não é verdade. E diz ainda mais, Paulo, mas ainda que ele, dizendo que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo aqui estava regozijando de ver a firmeza dos nossos irmãos do passado. Firmeza na onde? A firmeza de fé em Jesus Cristo nosso Senhor. E diz assim ainda, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Andai nele.
E no versículo 7, que eu não li, diz assim: arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé nele, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Veja que maravilha. Tudo é nele. A fé firmada nele, sobreedificados, enraigados nele, confirmados. Que nós queremos mais do que isso? Nós estamos sempre confiando e confiado nele, porque a palavra de Deus diz que ele, tudo é dele, e nós estamos firmados nele. Então Paulo ainda chama a nossa atenção: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ninguém faça presa sua, ninguém vos engane com filosofias, dizendo para ter cuidado, cuidado com texto isolado, cuidado com isso e aquilo. Precisa ter cuidado, sabe com o quê? Com a sua vida espiritual. Essa precisa ter cuidado, para não ser desenganado. Então diz: filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essas filosofias, sutilezas, quer dizer, aquela fineza, a delicadeza falsa. E é o que muitos sabem fazer. Não querem a verdade, não querem falar da verdade, nem viver a verdade, mas quer com finezas e delicadezas conquistar a fé de muitos e conduzi-los para o erro, com promessas materiais. E Jesus não está interessado na sua vida material. Ele diz: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora a pessoa vai em busca das coisas materiais em primeiro lugar. Ele quer ter abundância de tantas coisas, enriquecer, ter uma vida igual a de outros que já possuem. E a Bíblia diz que o valor da pessoa não está naquilo que ele possui materialmente, mas naquilo que ele possui espiritualmente. Então cuidado com as sutilezas, né? E a tradição dos homens, e não segundo a Cristo. Tradição é antiga, vem de muitos e muitos anos. Alguém até me chegou a dizer: só você que sabe, e acha que aquelas pessoas que são ilustres, que são doutores, que são pastores formados em seminário, será que eles não sabem? Lógico que sabem, só não põe em prática. Trouxeram essa bagagem. Eu dou graças a Deus que nunca pertencia ao romanismo, não trouxe bagagem de lá, não trouxe nada. Fiquei conhecendo o que existe por lá, porque gosto de ler, gosto de examinar para saber, mas não é porque eu aprendi lá. Lá não aprendi nada, não vim de lá. Apesar de ter vivido muitos e muitos anos no mundo, mas nasci num berço evangélico.
aonde havia interesse de obedecer, de servir a Deus, e serviram a Deus até o final das suas vidas. Vida material, que a vida espiritual continua. Essa nunca se acaba. A morte não tem poder sobre aqueles que abraçaram a fé e o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então diz aqui, porque nele, Jesus Cristo, diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda. Não é parte só. Nele não habita só uma parte da divindade. Toda a divindade. Todo o poder. Então depois Paulo diz, se estáis perfeitos nele, estáis perfeito nele. Não adianta a pessoa querer ser perfeito não tendo ele, não estando nele, estando preso aos títulos e não no nome. Então Paulo diz, porque estando nele, ele diz aqui, que é a cabeça de todo principado e potestade. Com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, que é feita no coração. E diz aqui, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Mas diz aqui de Deus e dele, porque ele foi batizado como um homem. É as duas naturezas, divina e terrena. Quantas pessoas não abriram seus corações para entender? E ele, como Cristo ungido, o Messias, o enviado, o mestre, era um homem, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas depois diz lá, que Deus estava nele, Deus estava em Cristo. Isso que eu já citei. E esse Deus que estava nele, porque Deus nunca foi visto por ninguém. Deus é Espírito, mas hoje Deus pode ser visto. E quantas pessoas têm visto? Há pouco tempo ainda, quando despedi os irmãos na porta do templo, uma irmã diz assim, do seu lado direito tinha um varão de branco, com as mangas longas e bem largas, resplandecente ao seu lado. Eu disse a ele sempre está aqui, sempre está ao meu lado, nunca me desamparou. É o nosso grande Deus, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que pode ser visto hoje. Quem tem dom de Deus, quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, ele recebe muitos dons. E muitos têm recebido o dom da visão. E pode ver. Eu não tenho esse dom. Mas quem tem, agradeça a Deus porque pode ver. E tem visto o Senhor, o nosso grande Deus. Porque Pedro diz que no dia da sua vinda, a vinda do dia de Deus, todo olho verá. Porque agora Deus tem corpo. Deus tem pés e mãos e pode ser visto. E você verá. Naquele grande dia você vai ver. Ele vem com os anjos nas nuvens com grande alarido e som de trombetas. E todo olho verá. Você vai ver.
ainda que seja para a sua vergonha, que colocou em segundo lugar e vem ali o primeiro. Eu sou o primeiro, eu sou o último, sou aquele que vivo. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno. Vamos crer nele, ser sepultado no batismo nele e ser ressuscitado nele, para vivermos uma vida nova em Jesus Cristo nosso Senhor. Quero orar a seu favor. Eu tenho esse copo d'água, já falei alguma vez. Não é para você beber o seu ainda. Contudo, cada um faça como quiser. Mas eu não faço isso. Nem mando ninguém beber essa água, não. Essa aqui é minha. Porque ela não vai lhe curar em nada. Agora, a sua fé, ainda que esteja na distância, mas o meu Jesus está aí na sua casa. Está na sua vida, no seu coração, abra e ele vai penetrar. E você vai ser abençoado.